Então, elevemos o nosso pensamento ao alto, a Deus, o nosso Criador, a Jesus, o nosso mestre irmão, a Maria, nossa mãe, os benfeitores espirituais, agradecendo a oportunidade pelo retorno das nossas atividades, do nosso estudo, do NEP, que esse ano de 2023 seja um ano de ótimas realizações, que possamos nos encher de boa vontade, de ânimo, em procurar esses caminhos, esses exemplos que o Cristo nos deixou e que também, presentemente, tem nos inundado a cada momento. Cabe a nós identificar essas oportunidades para o nosso crescimento pessoal e coletivo também. Então, cabe-nos agradecer por mais um ano, né, pela saúde de estarmos aqui, rogando também pelos amigos que não puderam estar conosco, que recebam essas vibrações de ânimo, de luz e de amor. E com esse pensamento, e estamos por iniciada a nossa reunião de estudos do NEP deste domingo, que assim seja. Comandante Iris chegou, viu? Iris, boa tarde. Todos de pé. Oi, Iris. Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, Iris? Tudo bem, graças a Deus. Bom ano para vocês todos, hein? Para Pra você vocês também. Para você também. Obrigado. Do livro Atos dos Apóstolos. Na nossa última reunião, no final do ano, nós estudamos sobre a conversão de Paulo, aquele momento que ele estava na estrada de Damasco, e que ele teve a grata oportunidade de conhecer o Cristo, né, verdadeiramente ressuscitado, né, a luz do seu perispírito, né, aquela comunicação, assim, se assim podemos dizer. Nós também estudamos um pouquinho do desdobramento desse encontro, que foi o encontro com ele com Ananias, né, que é um discípulo do Cristo, lá em Damasco também, um ótimo instrumento, né, de Jesus, na divulgação e na exemplificação do Evangelho, da Boa Nova. E hoje nós vamos estudar o Saulo, né, em Damasco. Nós vamos estudar aí a pregação dele, os primeiros passos dele em Damasco, antes dele ir para Jerusalém e começar verdadeiramente a disseminação do Evangelho da Boa Nova, todo o seu apostolado, né, que ele veio ao mundo com a finalidade principal é de divulgar mesmo o cristianismo, e fez isso aí com grande maestria, e é por isso que nós estamos aqui hoje, né? Devemos tudo a Paulo, que se não fosse ele, não estaríamos reunidos aqui em nome do Mestre, nossas orações sempre em nome de Jesus. Então, eu vou pedir para o Ramon. Ramon, você tem o texto aí para colocar? Meire, você pode fazer a leitura? Claro, posso sim. Saulo em Damasco. Esta passagem está em Atos, capítulo 9, versículos de 20 a 25. E logo estava proclamando Jesus nas sinagogas, dizendo que este é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam extasiados e diziam: não é este o que devastava em Jerusalém os que invocam este nome, tendo vindo aqui para isto, para conduzi-los presos ao sumo sacerdote? Saulo, porém, era ainda mais fortalecido e confundia os judeus que habitavam em Damasco, demonstrando que este é o Cristo. Quando se completaram consideráveis dias, os judeus deliberaram eliminá-lo. Mas o complô deles se tornou conhecido por Saulo. Dia e noite vigiavam também as portas, a fim de o eliminarem. Mas os seus discípulos, tomando-o de noite, desceram-no pelo muro, depois de o colocarem em um cesto redondo. Perfeito, obrigado, Meire.
Bom, pessoal, os versículos de hoje são esses, tá? São poucos versículos, 5 versículos, mas tem muito conteúdo aí para a gente explorar, tá? Então, a gente pode falar bastante aí dessa atuação, né, nos primeiros momentos, vamos falar assim, de cristão do Saulo, né, do Paulo. Que esses são os primeiros passos dele. O que ele conhecia até então era a lei mosaica, ele conhecia muito bem. Mas a partir do primeiro encontro que ele já teve encontro com a verdadeira revelação, né? Jesus Cristo é a palavra, né? Ele já teve encontro realmente com a palavra, vamos falar assim. E a partir desse momento, todo cristão que tomava conhecimento, né, do Cristo, é igual a gente quando conhece a doutrina espírita, você quer falar, né? Você quer divulgar. Imagina ele, então, que era um perseguidor e tem esse convite, né? Ele era o vaso escolhido, nós comentamos isso aí no estudo anterior, e ele sabia que ele tinha esse contrato com Jesus, né, para disseminar o cristianismo. Imagina a ânsia que ele tinha, né? Antes da reunião aí, o Antônio falou que estava ansioso aí, porque ninguém entrava, né? Agora, você imagina o Paulo, a ansiedade que ele estava para divulgar. Mas a situação era outra, né? Então, vamos ver aí o que vocês sabem, né? Eu queria, assim, trocar uma ideia com vocês sobre sinagoga, né? O que eram as sinagogas, pessoal? Porque nós, espíritas, temos o centro espíritas, os católicos têm as igrejas, tem alguns budistas que têm o templo, e as sinagogas, qual a diferença, né? Sinagoga, eles tinham o templo de Jerusalém, alguém sabe, quer comentar sobre isso? Posso falar um pouquinho? Que eu fiz esse estudo há pouco tempo, lá no Meimei, na introdução do Evangelho. Aí Kardec fala sobre as sinagogas. Então, tinha o templo maior, que ficava em Jerusalém, e a sinagoga era como se fosse um templo menor, onde eles se reuniam para estudar a lei de Moisés, né? E várias cidades tinham sinagogas, porque a lei de Moisés ela era passada de geração em geração oralmente, né? Depois que foram surgindo os escribas que foram anotando, mas desde criancinha, a criança ela era orientada pela mãe na lei de Moisés, é a Mishnah, que eles falavam, que é a lei oral, que é passando de geração em geração. E na sinagoga, eles se reuniam para estudar a lei de Moisés, porque na sinagoga você não precisaria ser só mestre para você. Então, era discutido, além de discutir e estudar a lei de Moisés nas sinagogas, também podia discutir outras coisas, política, a vida diária das pessoas. Então, não era somente na religião. Então, assim, resumidamente, era um templo menor, que era submisso ao templo maior, que era o de Jerusalém, onde as pessoas se reuniam para estudar a lei de Moisés e a vida cotidiana do povo judeu. Perfeito, porque é bom a gente fazer essa diferenciação, porque às vezes a gente vê muito nas leituras, falar muito sobre o templo e falar sobre as sinagogas. Então, por que Paulo, né, falava nas sinagogas, né? Porque a Meire acabou de deixar bem claro aí, o acesso era muito mais fácil, né? E dava para discutir várias questões lá dentro da sinagoga. E apesar dela não ter um aspecto, né, igualzinho, o templo, tinha umas que era mais sofisticado, outras era mais simples, mas todas eram um momento deles se reunirem para discutir as questões ali da comunidade e para fazer a leitura dos textos sagrados também. Muito, muito bom mesmo. Ramon, você fez algum levantamento aí sobre essa questão da pregação? Porque, diante de todas as coisas que são importantes nesses versículos, a pregação é um deles. Não sei se você levantou alguma coisa. Então, Hernani, eu vi os textos que você mandou, eu achei eles maravilhosos. Eu acho que é o tema, é a mensagem mais forte, assim, para a gente refletir, né? Depois a gente pode ir, acho que desdobrando cada texto daquilo que você mandou. Mas uma forma legal da gente começar a discussão é pensar, eu acho que essa passagem tem muito a ver com o que está acontecendo hoje.
Eu não sei se vocês começam a sentir isso na pele de vocês, mas eu tenho sentido muito isso. Nós estamos vivendo num mundo muito ácido, um mundo muito frio, inteligências muito grandes, algumas capacidades assim que às vezes até assusta, você fala assim, nossa, mas eu trabalho bastante com jovem no meu trabalho, né? Que eu também trabalho com tecnologia e normalmente esses programadores são mais jovenzinhos. E eles têm um alcance de raciocínio, de lógica, impressiona, assim, porque eu não dou conta de tanto, né? Eu cresci com as pessoas falando para mim que eu era inteligente, e eu me sinto muito lento perto deles, muito lento, né? Então a gente percebe que eles têm um alcance, assim, intelectual muito grande, né? Por outro lado, assusta, além dessa inteligência, tem me assustado muito esses comportamentos que eles estão trazendo, essa forma de ver a família, essa forma de ver a sexualidade, essa forma de ver até mesmo a religião, né? Porque, eu não sei vocês, mas eu cresci ouvindo que a gente estava se aproximando do momento da regeneração. Então, é aquela ansiedade por ver a geração que o espiritismo vai ecoar no coração deles, que o cristianismo vai ecoar. E a gente encontra, assim, jovens que acontece isso, mas a maior parte deles é ao contrário. Parece que eles estão se distanciando ainda mais da religião, da religiosidade. Vamos falar assim. Não estou falando de doutrina espírita, falando de qualquer tipo. Tanto que eles se entregam a práticas de poligamia, de promiscuidade, e defendem isso de uma forma tão intensa, né? Então, que a gente vê hoje, por exemplo, a parte de ter trisal, casais de 4 pessoas, a gente vê eles dizendo, olha, você tem que experimentar para você ver se você é homossexual ou não, né? E mais a questão do uso de drogas também, né? Que o uso de drogas está se proliferando muito mais do que na minha época. Talvez a do Hernani também, muito mais. E na nossa já era algo que assustava, né? E aí eu fico olhando para isso, eu fico tentando dialogar com isso, né? No sentido, ok, como é que eu converso com esses jovens? Eu já tive algumas oportunidades de estar bem pertinho, né? E começar a tentar um assunto desses. Não ecoa nada, nada, né? Você fala, cara, é impressionante, assim, parece que é você que está atrasado, assim, preso a um paradigma, né? Preso a uma, como o próprio Paulo diz aí nos textos que o Hernani trouxe, né? Loucura é sua, não é minha, né? E eu vejo isso acontecendo não é só com jovens, eu acho que isso está acontecendo na sociedade como um todo, né? Tanto que hoje até mesmo quem tem religiosidade está atacando uns aos outros por causa de política, né? Está perdendo a esperança por causa de política. Então, eu estou fazendo essa introdução para vocês entenderem onde eu quero chegar já já, tá, galera? Não é para deixar vocês tristes, não. Mas eu acho que nós estamos passando agora, nesse momento, o mesmo que Paulo passou, nesse momento que ele chegou pela primeira vez ali na sinagoga, e ele tentou fazer uso de todas as maiores capacidades dele, porque ele era mais conhecedor da Torá do que qualquer um que estava ali naquela sala. E além dele ser profundo conhecedor, ele tinha uma oratória, uma eloquência também, que talvez a gente nem imagine. Qualquer o magnetismo que ele era capaz de produzir, né? De envolver. E até no Paulo Estevão Emmanuel descreve isso. Mas não adiantou, né? Não adiantou e a galera queria pegar ele depois, de qualquer jeito, né?
E aí eu fico pensando, falei assim, poxa, mas e eu venho pensando nisso as últimas semanas, eu tenho refletido muito nisso, muito comigo mesmo, né? E, e aí esses textos do Emmanuel, Hernani, que você trouxe, eles mostram para a gente que mais do que nunca, a pregação pelo exemplo é a que vai fazer mais importância, né? Mais do que falar, mais do que citar, mais do que entender de historicidade, de citações conceituais. É pelo exemplo, né? Porque a única forma que você tem de tocar o coração de alguém que não quer é pelo exemplo, né? E aí eu fiz essa introdução agora que eu acho que tem muito a ver, assim, eu não sei o que vocês acham, né? Acho que o Paulo vai experimentar isso depois ali quando ele vai na Grécia, né? Mas eu acho que nós estamos experimentando isso hoje. E a gente tem que refletir muito nisso, assim, quando a gente vai fazer uma palestra, por exemplo, no centro, a gente tem que começar a perceber com quem que nós estamos conversando, né? Porque eu acho que o público que está indo agora ao centro já não é mais o mesmo. Não é mais aquele que vai se sensibilizar com coisas que nos sensibilizam atualmente, né? E aí a gente tem que refletir muito, né? Não para se intimidar, né? Não para se amedrontar, né? Mas para a gente encontrar formas mais adequadas, né? Para fazer a mensagem de Jesus plantar sementes, né? O que vocês acham? Eu acho que não precisa muito esforço para a gente perceber as coisas negativas, porque o mal é muito divulgado. E as coisas do bem são mais tímidas, né? Não divulga. E vamos supor assim, quem acompanha as informações, seja por qual veículo que for, sempre parece que gosta, né, de, de ver essas notícias, né, negativas, mas a gente tem que lembrar também que o bem também existe, né? Ele só não é tão divulgado como as coisas negativas. Porque a imprensa, por exemplo, televisão, jornal, se vocês for parar de divulgar esses fatos, eles não sobrevivem, não é verdade? Eu penso assim. Posso falar? Bom, primeiro, a gente tem que entender que nós estamos no mundo de provas e expiações, querendo entrar na regeneração. Então, como disse o Haroldo, é velocidade máxima, né? Cada hora um tumulto, e eu penso assim, que hoje os conflitos de gerações, né, intergeracionais, eu aprendi isso na faculdade. O professor, para ele entrar em sala de aula, ele tem que usar a linguagem adequada que possa acolher aquele jovem. Porque, primeiro, a gente olha, né, pegando esse gancho que o Ramon falou, há um vazio existencial que nada preenche, infelizmente, né? Nem o dinheiro, o poder, a gente vê que é uma geração, sim, que eu vejo, eu já percebi isso, muito focada no material, porque, assim, é bem diferente, porque quando eu casei com o pai dos meus meninos, nós tínhamos um colchão só, nós não tínhamos casa, fomos pagar aluguel e a gente construísse isso junto, né? Agora, hoje não, eles são bem definidos naquilo que eles querem, tem sua casa boa, tem seu carro bom, gosta de viajar, eu acho isso até legal, assim, né? Esse foco. Porém, eu penso assim que o espiritual, a parte da espiritualidade é bem deixada de lado. Por isso que eu acho que vai muito pelo viés da droga, porque quer preencher algo impreenchível, porque a gente sabe que, sendo filhos de Deus, nós necessitamos ter essa paternidade, acreditar nessa paternidade, ter esse vínculo com esse pai.
porque fomos criados por ele, né? E que pai, que filho se sente órfão. Então, por isso, essa orfandade espiritual é que dá uso abusivo de drogas, depressão, síndrome do pânico. Eu não vou generalizar, porque a gente sabe que existe uma patologia em tudo isso, mas, assim, em vários casos a gente pode ver pontualmente essa questão, né? A falta de espiritualidade, a falta de um objetivo mais nobre na vida. Então, foca tudo no material, e quando a gente percebe que isso não é tudo, aí é onde que cria esses conflitos, né? Mas, assim, eu penso que é um momento de aferição de valores, realmente, né? Nós vamos ter que nos saturar do mal, a humanidade vai ter que se saturar do mal para que possa buscar outros objetivos. E pensar também que o espírita sincero, aquele homem de bem, não só espírita, qualquer religião, aquele homem de bem que está alinhado com a lei de Deus, é esse trabalhador da última hora. E o trabalhador da última hora que vai receber o salário daquele que começou no primeiro dia, às vezes a gente será mais exigido, né? Então, é onde é hora de dar o testemunho da gente, naquilo que eu acredito e professo. Ontem eu estava comentando isso aqui na mesa do almoço com a minha filha e meu genro. Ela trabalhou com um casal de amigos, a gente sabe que são pessoas religiosas, pessoas de bem, tem um carinho imenso por eles. Mas quando chegava dentro de casa, que ela conviveu com eles ali dentro de 1 ano e meio, ela falou, mãe, era muito difícil. Porque nada que eles aprendiam lá junto, era um conflito constante. Era briga constante o dia todo. Aí foi onde que eu comentei, a gente não tem que estar dentro da religião, a religião tem que estar dentro da gente, porque, como vocês dizem, é pelo exemplo. A gente prega muito mais pelo exemplo do que pela fala, né? E é fácil a gente pregar esse exemplo? Não é fácil. Você tem que renunciar a muita coisa, a gente tem que aprender a conviver com o nosso ego, com os nossos sentimentos menos, né, que não faz bem nenhum, que a gente precisa eliminar. E é nessa forja, né? Isso aí é a pedra de toque. Então, é onde que a gente vai ter que aprender a conviver com tudo isso, né? Viver no mundo sem ser do mundo. E também não ser aquele que fica só tirando pedra. Ser um contribuidor de Jesus nessa obra de regeneração. Né? E pedir força, porque não é fácil. Não é fácil. Tenho certeza disso. Mas a gente entender que ele está aqui do nosso lado, nos auxiliando a gente a caminhar, né? Como um Paulo que foi forjado na forja da vida, né, que foi apedrejado, açoitado, que foi cada vez, né, preso várias vezes, sofreu vários naufrágios, mas ele perseverou, né? Perseverou e chegou a ser o que ele é hoje para todos nós, né? Um grande exemplo. E pegando um gancho no que vocês falaram aí, Meire e Ramon, o que acontece também é que a gente quer ser aceito hoje na sociedade, né? Então, o mundo da forma que está, muitas vezes, quando você não tem a mesma sintonia, você é rejeitado. Então, para não ser rejeitado, todo mundo acaba indo mais ou menos no barco, né, na mesma onda, vamos falar assim. E lá na época de Paulo não era diferente. Peraí que minha conexão está meio ruim. Tá. Mas quando ele se tem a experiência com Jesus na estrada de Damasco, ele vai até na sinagoga, e o Sadoc, ele fala para o Sadoc, né, que teve essa revelação com o Cristo, e o Sadoc já usa de sarcasmo, já tenta tirar ele de ideia. Então, os interesses dele eram diferentes. O Sadoc se dizia muito amigo, né, do Saulo, mas quando Saulo esclarece para ele que teve essa experiência, que realmente o Messias que era prometido, ele conheceu quem era, que era o Cristo, aí o Sadoc já não aceitou, quis tentar impedir ele de falar na tribuna, que foi a primeira pregação dele numa sinagoga em Damasco, mas mesmo assim ele vai até a tribuna, e logo que ele começa a falar, aí a gente vê no texto aí, né, onde fala, mas esse não é aquele que era o perseguidor, né, que devastava todo aquele que falava no nome do Nazareno. Então, mesmo ele com os argumentos iniciais, o orgulho do ser humano e aquela afabilidade caiu por terra. Quer dizer, a gente tem que ser aceito na sociedade, naquela época não era da mesma forma. Tudo que vai
de forma contrária, a gente é rejeitado. E no mundo é assim, através das drogas, através da luxúria. Então, se o seu vizinho compra um carro zero, você também quer comprar um carro zero, porque você não quer ficar atrás. Aí você se enche de dívidas, e os adolescentes também são assim, se um compra um iPhone, o outro também quer comprar um tênis, e muito para ser aceito. Então, a gente percebe que os tempos são outros, né, mas os nossos defeitos como seres humanos permanecem. Conforme a Meire diz, como nós estamos num período de transição, tudo está muito borbulhante. Então, parece que isso tomou uma proporção ainda maior. Mas cabe a nós, que já temos um pouquinho de consciência, tentar tirar isso da teoria, né, para passar para a prática, que é o nosso desafio principal. O Ramon falou aí das nossas dificuldades como espíritas agora. Não é só subir lá e falar um monte de coisa bonita. Agora é tentar mostrar efetivamente a nossa transformação. E isso não é fácil, né? Essa questão do mundo de regeneração, isso aí vem sendo falado desde o início do Espiritismo. Não é que a gente é ansioso, igual eu estava aqui antes de começar. Evolução não dá salto. Então, 165 anos, ainda é pouco, né? Nós estamos caminhando, isso aí não vai ser amanhã, não. Já vi o Haroldo falar que pode demorar 1 milênio ainda. É que a gente fica ansioso, né? Você quer embarcar logo nisso. Mas sem a nossa transformação moral, não vai ter, né? Nós vamos chegar lá. Mas com a mudança das pessoas, né? E esses meninos que vêm aí e tal, se envolvem com droga, crime, homicídio, prostituição, né? Eles estão aprendendo. Entraram na escola Terra para aprender. E que haja bons exemplos para eles, né? Que haja bons exemplos. E que nós possamos ser exemplos. Tem aquela fala de Paulo que eu acho ela maravilhosa, que eu sempre procuro trazer a discussão dela, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu falo isso muito para meus meninos, quando a gente vai fazer o culto do evangelho no lar. Porque eles veem tudo, mas muitos querem provar aquilo, mas você não precisa provar do veneno para saber que ele mata. Não é? Ah, porque fulano experimentou droga, porque tinha curiosidade, mas, gente, falta de informação, não é? Né? Então, a gente, como mãe, pai, a gente tem que estar sempre alertando, né? Porque é nosso papel, né? Tá tudo aí listo para todo mundo, às vezes até pela lei, né? Mas será que isso nos convém? Né? Eu falo muito isso para eles, não faça uma coisa hoje, impensadamente, que o dia de manhã você vai sentir vergonha e se arrepender do que você fez. Por isso que aí começa, né, os desequilíbrios emocionais, porque é muito sério. A gente for parar para pensar, a nossa existência na Terra é muita responsabilidade, porque é uma dádiva que Deus dá, então a gente tem que, a gente não tem que ter aquela rigidez em tudo, né, porque isso também não vai nos levar a nada, a gente vê os extremismos hoje, o que está acontecendo, porém a gente também não pode ser conivente com tudo, né, é esse caminho do meio que a gente está sempre buscando, né. Eu queria falar um pouquinho aqui que eu estava pensando, né? Às vezes a gente... eu também trabalho com jovens, né? E eu fico sempre pensando, assim, se é só essa geração, né? Tipo, se é a geração que está vindo, mas às vezes eu penso que são os tempos que a gente está vivendo, porque eu vejo pessoas mais velhas com essas atitudes também, né? Se a gente olhar, assim, o nosso entorno, eles são filhos, né? Eles foram
Isso foi passado para eles de alguma maneira. Então, eu acho que são tempos, né? São tempos que trazem para a gente um desafio muito grande, na medida em que nós criamos um mundo, nós fizemos uma opção de caminho coletivo individualista, né? É um caminho que está mostrando que ele não dá certo, né? Extremamente individualista, focado no materialismo, né? No consumo, consumo não só material, mas nessa necessidade de se sentir sempre melhor do que as pessoas, né? Sempre competitivo, e esse foi uma escolha, né? Especialmente do mundo ocidental. E ele está falindo, né? É um caminho que está se mostrando falido. Ele não está mais dando resultado. Ele está trazendo um sintoma de angústia coletiva. As pessoas estão adoecendo de uma maneira inimaginável, né? Eu conversei hoje de manhã com uma amiga, e eu sempre lembro, ela sempre me conta essa história, que a avó dessa minha amiga, ela dizia sempre assim: vocês precisam muito de medicamento, de médico, de recursos, hoje, psicológicos, porque vocês não conversam mais com os vizinhos, né? As pessoas não sentam mais na rua, porque falava assim para ela: nossa, mas como que a senhora tem paciência de aguentar a vizinha chata que vem aqui e fica falando? Ela falou: mas um dia sou eu que preciso dela. Um dia ela me ouve, um dia sou eu que estou aqui para ela. Então, esse caminho, né, individualista, ele está se mostrando realmente completamente falido. E talvez o que a gente está observando, né, essas situações que saltam aos olhos, que nos preocupam, talvez a gente olhe mais para o jovem, né, imaginando essa geração, porque é a geração que vai ficar, né, e a gente quer deixar um mundo melhor para eles. E a gente tem uma expectativa que eles sejam melhores que a gente, né, e muitos são, né, muito melhores que a gente, mas talvez a gente precise pensar que o nosso, como vocês todos vêm falando, né, o nosso exemplo, nós precisamos ser um modelo para eles, né? Investir em nós mesmos, assim, nesse modelo, e talvez começar um outro caminho que a gente precisa retomar, do sujeito coletivo, né? Essa percepção de que nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum sozinhos, né? Nós precisamos uns dos outros, né? A gente precisa sentar de novo na calçada e bater um papinho com a vizinha, né? Com o vizinho. Então, a gente foi caminhando para esse isolamento, né? Quantas pessoas hoje moram sozinhas? Eu moro sozinha, né? Quantas pessoas moram sozinhas? Então, assim, esse adoecimento, eu acho que ele é importante, porque é um sintoma que a gente percebe que nunca se adoeceu tanto, né? A saúde mental das pessoas muito afetada. E os jovens, eles desaprenderam conosco, né? Eles não aprenderam, na verdade, né? Desenvolver esse senso comunitário. E aí o adoecimento neles é mais intenso, né? Então, a gente precisa de um trabalho para tentar proporcionar isso para eles, essas possibilidades, né? Essa reconexão com as pessoas. Nós estamos hiperconectados, né? A gente vê uma criança, eu fico muito assustada quando eu vejo uma criança com o celular dos pais na mão, e os pais conversando tranquilamente, a criança ali em mesas, às vezes, eu fui viajar, eu estava numa sorveteria, e eu vi um menininho isolado com o celular, porque ele precisava dar sossego para a família. E eu falei: gente, olha o que a gente está fazendo com as crianças, né? Então, assim, porque a gente não tolera mais, né, o agitado, e as crianças são agitadas mesmo, sempre foram, a vida inteira, não é? É que elas tinham a rua para brincar, né? Então, sei lá, era diferente. Você ficava indo em restaurante, né? Não Antes é? tinha a rua para brincar, né? A gente É reunia em isso, casa, né? Para ficar brincando, né? Hoje a é gente... isso. Então, talvez a gente precise rever esse senso, sabe, coletivo, e lembrar que a gente precisa de um abraço, que a gente precisa que alguém escute a gente, que um dia alguém precisa
que nós também precisamos escutar as pessoas, né? Eu acho que está faltando essa acolhida, porque se não tiver essa conexão afetiva, de novo, ninguém vai ouvir ninguém, né? É isso que eu tenho sentido. E é um trabalho duro, né? É um caminho que a gente precisa aprender aqui entre a gente, né? Entre todas as pessoas, é isso. Agora, por outro lado, essa visão de estranhamento é até um bom sinal, né? Porque significa que a pessoa não está se sintonizando com esse tipo de atitude mais. Ela não está nessa faixa. Então, tem esse lado positivo, né? Que ela não aceita, ela estranha, ela rejeita, ela quer algo melhor, né? Então, cada um tem que buscar o seu melhor, né? Procurar sempre ser melhor no sentido de ser bom, né? Autonomia moral, segundo a minha colega Cleide Maria. Legal. Pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa? Senão a gente vai colocar um texto aí, não sei se alguém quer fazer um comentário. Bom, Ramon, vamos colocar aquele texto, que também acaba complementando o que a gente está falando, né? E a gente retoma do Vinha de Luz. Quem pode ler, por favor? Clarinha está aqui, se vocês ouviram alguma coisa, ela está querendo participar. Vinha de Luz, Emmanuel, é o item 7, capítulo 7, aos discípulos. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Esta passagem está nas cartas de Paulo aos Coríntios, número 1, esses versículos 1 a 23. A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas. E ainda agora, não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante, da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Há quase novos discípulos, por isso, vão surgindo além do sacerdócio organizado, irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados. Os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e à falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e gregos atualizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos prosseguem na mesma posição do início. Entre eles, surge o continuador do mestre, transmitindo-lhe o ensinamento com o verbo santificado pelas ações testemunhais. Aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. O comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo e a instrução envenenada
demorar-se-á com os desequilíbrios que lhe são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal. Emmanuel. Perfeita, né? Vem fechar tudo que a gente estava comentando, né? Então, passaram-se 2000 anos. E ele fala que não mudou muita coisa. O prefácio do livro Ave Cristo, porque aí nós tivemos uma orientação de leitura, né? Por conta que a gente vai começar a fazer um guento lá no centro, então é sempre orientado a gente ler uma das obras de Emmanuel, né? Aí eu comecei a ler o Ave Cristo novamente. É maravilhosa a introdução a tudo isso. E por mais sombra que existe na Terra, Cristo avança. É lindo ver ele falar isso, né? Porque ele é esse libertador do mal mesmo, né? Porque onde há sombra, ele fala que Cristo ilumina. Até um jovem lá do centro, ele fez a letra dessa música chamada Ave Cristo. Ficou maravilhosa. Até o refrão é isso, né? Onde a sombra, Cristo ilumina e Cristo avança. Ficou maravilhosa, porque aí eles musicaram ela, mas ficou uma das músicas que a gente mais gosta de cantar, porque ela vem falar, né, de Jesus sendo esse que avança mesmo e vai libertando as consciências, né, da humanidade. Vê se consegue mandar para a gente, Meire. Não sei se tem no YouTube, alguma coisa gravada. Tem, porque o projeto deles, eu não sei, eu esqueci o nome do projeto, até um dia eu acho que eu coloquei, mas eu vou mandar no grupo. A música tá muito linda, perfeito. Eu mando. Legal. Outra coisa que eu queria falar que o anúncio, né, da Boa Nova, ele era um ministério do Paulo, né? E nós também. O próprio Espiritismo diz, né, que nossa principal caridade, né, que a gente pode fazer para o Espiritismo é a sua divulgação. Mas a transformação, a Meire acabou de falar, a gente acabou de comentar sobre, é íntima, né? Jesus vai avançando, mas de coração em coração. Porque às vezes a gente vê a massa de forma geral e a gente fala, mas parece que nada está acontecendo. Mas se você pegar a história do Bezerra de Menezes, do Eurípides Barçanufo, de várias pessoas que apenas com o próprio contato, elas mudaram completamente a sua forma de enxergar o mundo e de atuar no mundo. Então, essa escalada, ela é individual. Então, a gente que tem que fazer o próprio esforço. Anunciar acaba sendo um papel do discípulo, né? De nós como ferramentas de Deus, mas a transformação é individual de cada um. Eu vou ler para vocês aqui um pedacinho que está no livro Paulo Estevam, que quando o Saulo faz a primeira pregação lá na igreja de Damasco, automaticamente eles já rechaçam ele, né? E ele volta lá para Ananias e diz assim, ó, vejo-me cercado de enormes dificuldades, dizia Saulo, um tanto perturbado. Sinto-me no dever de espalhar a nova doutrina, felicitando os nossos semelhantes. Jesus encheu-me o coração de energias inesperadas, mas a secura dos homens é de amedrontar os mais fortes. Aí Ananias diz assim, ó, sim, explicava o ancião paciente, o Senhor conferiu-te a tarefa do semeador. Tens muito boa vontade, mas que faz um homem recebendo encargos dessa natureza? Antes de tudo, procura ajuntar as sementes no seu mealheiro particular, para que o esforço seja profícuo. O que ele está dizendo aqui? Primeiro, se você quer realmente, né, anunciar, primeiro você tem que juntar esses tesouros para você. Aí, a partir do momento que você cresce, seu próprio exemplo vai ser a sua anunciação. E a partir desse momento, o que ele faz? Ele procura o Gamaliel, que era o mentor dele, né, quando ele estava no Sinédrio. O Gamaliel já tinha sido convertido, né, pela leitura dos textos do Mateus, né, do Levi,
E ele vai para o deserto e fica com Áquila Áquila e esqueci o nome da moça. Priscila. Áquila e Priscila. Priscila. Aliás, é o E Pedro só que fala após- pra ele, né? É o Pedro que fala para ele aguardar um pouco mais, né? E aí Tem- Olha quem tá aqui, gente. procura o Gamaliel depois e tal, né? Mas Isso. é isso mesmo. Aí só depois que ele fica um bom tempo no deserto, fazendo aquelas meditações, conhecendo mais sobre a Anos. leitura das escrituras, né? Que ele volta lá com o Ananias, né? E que depois que ele procura novamente a sinagoga para fazer uma outra pregação. Mas aí ele já usa outra tática, aí ele já faz uma pregação, primeiro, buscando toda aquele conhecimento que ele tinha das revelações, e ele vai subindo a escalada, ele não anuncia que ele é o Paulo, porque aí ele já está totalmente mudado pela vivência no deserto, pelas roupas, né? E em determinado momento ele fala do anúncio do Messias, e ele começa a falar das passagens de Jesus, né? Aí então que eles percebem que era o Paulo. Mas aí ele já tem toda uma ferramenta de conhecimento e já de vivência para demonstrar tudo o que ele queria, né? Então, assim, ele já fez a escalada pessoal dele e ele já está anunciando, mas com uma diferença muito maior. Quando a gente consegue anunciar com esse, vamos falar assim, com essa história de vivência, tem outro peso, né? A gente realmente mostra pelo exemplo. É igual o pai com o filho, né? Quando você fala com o exemplo, é outra coisa. A Jo entrou aí. Jo, boa tarde. Hernani, dentro disso que você está trazendo, a gente pode pensar, né, o quanto que esse preparo, né, pessoal, para você também não se fragilizar diante das pressões, né, diante dos questionamentos. Então, ele devia se sentir extremamente exposto, né, imagina só, ele lá na sinagoga, a exposição que foi para ele, né, e quão intenso isso foi. Então, eu imagino assim, imagina um de nós, assim, numa situação como essa, o quanto que isso impacta, né? Porque você está sustentando uma verdade diferente da que você até então defendia, né? E aí, para você ter sustentação ali, você tem que ter fundamentalmente verdade, né? Você tem que acreditar naquilo e você tem que viver aquilo. Porque num primeiro momento ele teve todas as negativas que ele podia ter, né? Então é uma experiência muito intensa, muito profunda, né? Achando lá essa passagem muito citada, né, no meio espírita, né, que tem que chamar a Cipriana lá, que o André Luiz relata, né, porque era um caso que só quem amava muito que conseguiria convencer o algoz lá, né, envolvido no caso, né. Eu acho que é um pouco disso, né, situações e gradações diferentes, né, cada um com a sua história, com as suas necessidades. Imagino quanta culpa o Paulo não tinha ainda que vamos dizer, estertorar dentro dele naquele momento que ele foi ali na sinagoga, né? Naquela fase ali. É claro que ele até relata isso. Eu li essa parte de novo, esse pedacinho aí hoje. Fala que ele estava assim, que o Estevão não deixava, o Emmanuel fala, que o Estevão não deixava ele ficar muito preso aos remorsos. Ele ficava inspirando fluidos positivos, ideias positivas e tal. Mas independente dessa sustentação que ele estava tendo, eu imagino quanto que o coração dele não estava machucado, né, de tudo que ele foi caindo na real, né, depois que ele viu o Cristo ali no deserto, né. E ele tinha que passar por isso, acomodar tudo isso, né. E depois eu acho que isso virou a causa e a fortaleza que ele teve nas experiências duras. Ele viveu uma vida inteira de açoite, né, de pedradas, de perseguições, de tensão. E eu imagino que ele tinha uma consciência, né, tipo, bom,
essas experiências estão chegando para exemplificar, mas elas também são o resultado do que eu plantei. Então, elas são o meu testemunho, elas são o meu resgate, elas são a minha história que eu estou escrevendo que vão inspirar outros, mas elas também são oportunidade de eu reparar o mal que eu fiz. Então, eu imagino que ele precisou de um tempo, né, até ele cair, essa ficha toda, né, e isso exalar dele, né. Você pega, para ele conseguir ser um instrumento de cura, né, ele se tornou um instrumento mediúnico muito potente, né, para falar, para curar, para tudo, né. Mas ele teve que superar esse tanto de coisa que faz igual faz com a gente, né? A gente sintoniza com o remorso, com ai meu Deus, com ai eu não mereço, com ai a gente sintoniza assim, né? A gente tem muita dificuldade para superar isso, né? Ele teve que passar por isso também, teve que vencer, né? Teve que Legal. Quem quer falar alguma coisa? A Gleide não falou nada ainda, o Íris. Estão quietinhos hoje. Interessante a discussão de hoje, e eu vou colaborar com vocês que eu estou lendo um livro chamado O Mapa da Maturidade, do Naufrágio ao Resgate. É um livro de dois estudos de dois psicólogos, e eles falam que a humanidade, ela o grande problema é a imaturidade. Olha que coisa, por isso fala mapa da maturidade. É uma imaturidade. Então, todos esses conflitos, tanto de jovens que vocês apresentaram, o que o Ramon apresentou, é um problema de maturidade. Eu fiquei tão assustada com isso, e é verdade. Então, eles falam que, vamos dizer assim, 90% são náufragos e estão se comportando como pessoas imaturas. É um resultado da imaturidade. Por isso que a necessidade de ser do social, por isso que as redes sociais influenciam muito, não é? E falta treino para a maturidade. Olha que interessante, é uma grande falha psicológica da humanidade. E na primeira dica, eu estou ainda no começo do livro, mas eu vou passar para vocês, olha que interessante que eles falaram. Nós precisamos imediatamente exercer o despertar da personalidade. Então, ele dá algumas dicas, por exemplo, tome suas decisões baseando-se sempre na sua conclusão pessoal. Não fique dependendo da aprovação de um grupo. Se, por exemplo, você quiser ler um livro, procure quantas recomendações quiser, mas, no fim, simplesmente leia o que achou ser melhor para você. Então, olha que aquilo que o Hernani falou, que o Paulo ele estava envolvido na imaturidade. Quando ele resolve ser ele mesmo, a transformação interna, a reforma íntima, a transformação, a regeneração, dentro dele, ele não teve medo mais de nada. Então, por isso que a primeira decisão é sempre, quando a gente tomar uma decisão, ser uma conclusão pessoal e não do grupo a ser aceito no grupo, ou quem quer que seja. Outra dica para a gente fazer qualquer coisa que seja sozinho, porque você ainda será rondado pela insegurança por algum tempo. Nesse momento, é comum tomar duas decisões: querer apoio e confirmação das pessoas, ou querer provocá-las. Terceiro item, pare de querer ser o juiz da vida alheia. Hoje em dia, o mar de informações que navegamos, todo mundo acha que sabe tudo. E no desenvolvimento da personalidade, muito normal criar regras gerais baseadas apenas na sua experiência imediata.
E o quarto dica que eles dão, os psicólogos, é comece aos poucos. Tudo tem começo, meio e fim, caminho devagar, sem pressa. Então, o que nós fomos observando no desenvolver do raciocínio dos psicólogos tem razão. Por isso que nós estamos assistindo a degradação dos jovens pela influência de outros jovens ou da sociedade. Estamos vendo a degradação da família, a desestruturação, o valor de tudo isso. E o que estão seguindo? As massas. As massas, coisas fora. Então, só isso já justificou, por exemplo, com o que está acontecendo na política, por exemplo, quando muitas pessoas realmente comandadas por uma liderança, seja ela quem for, ela fica na liderança do outro, do externo. Então, por exemplo, a pessoa não raciocina mais, ela vai como manada, vai como bloco, vai como esses fenômenos sociais que nós estamos vendo, de time de futebol, de partidos políticos, tudo. E o espírita, como o Antônio Carlos falou, que eu sou fã da autonomia moral, o espírita sofre. Por quê? Porque ele, quanto mais ele vai fazendo uma análise, o que é certo para ele, não é, o que eu devo fazer para mim ou não, tal, isso incomoda muita gente. Porque todo mundo quer uma massa, quer controle de massas. Todo mundo quer controlar tudo por poder, por prestígio, por dinheiro, por todas as razões que existem, né, na humanidade. Mas o mundo de regeneração vai ser esse mundo em que nós vamos ter que amadurecer, maturidade, e não depende de idade. Isso aí vai ter que ser um processo que nós tem que estar sempre refletindo. Por que eu estou fazendo isso? Porque é um absurdo como as pessoas estão seguindo com uma facilidade imensa, como diz, vamos lá, vamos quebrar tudo lá fora, lá em Brasília, por exemplo. Vamos seguir, sentindo-se fortalecidos, que nós estamos protegidos pela polícia, por exemplo. E vão felizes para o abate de tudo que está acontecendo. Então, criar essa essência da personalidade e da autonomia moral e da decisão pessoal de cada um é que Kardec alerta. Por isso que é um conhecimento ainda muito... Né? Nós temos quantos anos de espiritismo? Muito pouco. Isso aí é uma descoberta recente. Por quê? Porque, por exemplo, o espiritismo jamais vai ser uma religião de massa, uma força política, vamos dizer, uma coisa de dominação, porque é baseado no indivíduo. Por isso que fala. O próprio Cristo fala, a cada um segundo as suas obras, é uma coisa individual mesmo, cada um tem o seu processo, suas decisões, suas atitudes perante a vida. Porque como a gente não tem um GPS, assim, vai por aqui que é certo a vida, não acha aquele emprego, não tem um GPS para nos guiar, né? E por isso que o homem religioso como Paulo, ele não fala, eu vou fazer o que eu quero. Ele fala, Senhor, o que queres que eu faça? O homem religioso, ele ouve a sua voz interior, vê Deus, conversa com a intimidade do seu espírito para decidir o que Deus, ou os modelos do Evangelho, para ser seguidos. Ele escolhe. Quando Paulo toma consciência
disso. Por isso que é um processo. Você vê que ele se afastou, ele ficou lá sozinho, pensando. Gente, essa transformação não é fácil, porque você tem que descobrir-se, ter um profundo autoconhecimento para saber aquilo que você quer e não ser movido pelas massas. E o problema não está fora. O problema, ele está o quê? Dentro de nós. Por isso que nós estamos numa época em que nós queremos culpar coisas fora. Então, fala, se você for ativista, se você sair, você vai lutar pelo país, você não vai lutar coisa nenhuma pelo país só pegando uma bandeira. Você vai lutar, você tem que lutar por você mesmo, pelas suas próprias escolhas ali dentro da sua própria família, resolvendo isso. Por isso que fala, no Espiritismo, conserta-se o indivíduo, você consertará o mundo. Lembra daquela historinha que o pai deixou o mapa mundi para o menininho, para o menininho ficar distraído, fazer o mapa mundi? E o menino rapidamente formou o mapa mundi. Então, o que acontece? Reforma-se o indivíduo e você reformará o mundo. Essa é a essência do Espiritismo. Autonomia moral. Leite, minha conexão caiu, não ouvi tudo, não, mas eu ouvi o início aí, que você fez no comentário do livro. Então, queria ver também o Iris, se tem algum comentário para fazer sobre o versículo. Não, eu tô só aprendendo hoje. Tá muito bom ouvir vocês. Tá ótimo. Tá joia. Boa tarde, tudo bem? Gostaria de fazer um Oi, comentário? oi, Hernani, boa tarde, pessoal. Boa tarde para todos aí. Então, eu estou no celular aqui, estou com um pouquinho de dificuldade. Eu não estava conseguindo entrar pelo computador. E depois eu te passo meu novo número aqui para você me incluir no grupo. Deve ser por isso. Mas assim, Se eu mandei uma mensagem, você não retornou, alterou então. então, eu estou, como se diz, aprendendo com vocês aí, ainda que eu consegui entrar meio tarde, mas obrigada, Hernani. Obrigado. Pessoal, outra coisa que o texto fala aqui, que é interessante, que a gente discute muito isso aqui nos nossos textos, né? Logo na sinagoga, se pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Então, tem um comentário que a gente fez várias vezes, né, sobre quem é Jesus, para a doutrina espírita. E se alguém quiser fazer algum comentário, achar pertinente, porque para uma visão, né, de Jesus, que ele é o Filho de Deus, assim como nós somos também, né? Qual a diferença entre o irmão que chegou juntamente com o pai da gente? Então, já e mais do que isso, né? Já conseguiu dentro dessa discussão de Cristo. E sendo e ele é o filho legítimo. O filho legítimo é aquele que realmente faz a vontade do pai. Quando ele grava Jesus, se abre Jesus, filho de Deus, é este ser como nós estamos falando, que é o filho legítimo, que é o único que nós conhecemos no planeta Terra. É aquele que faz sempre a vontade do pai. É o criador, co-criador do nosso planeta, né? Lá no livro, no livro A Caminho da Luz, o Evandro cita, né, que é uma evolução, dos textos que nós temos. Então, essa visão é interessante, porque o espírito sabe disso, mas às vezes não sabe se ele funciona, né? Essa questão do filho, né? Porque somos todos filhos, mas o filho legítimo, vamos falar assim, que já faz a vontade do pai, é o Cristo. Alguém fazer alguma coisa?
O som tá difícil aqui para mim, tá para todo mundo. O som Foi tá. só o do Hernani. Só o do Hernani mesmo. Só do Hernani, tá difícil para entender o que ele falou. Uhum. Olha, eu sou conectado, uma alteração aqui. Isso. Bom, tá bom. Ok, então. Você quer... Estava pensando aqui, para a gente ler o livro O Filhos e Servos, que tem a ver com o que você estava falando. Pode ser, né? Pode ser? Vou colocar aqui, Meire, para você ler para a gente. Hoje você é a nossa ledora oficial. Pode ser? A Clarinha está um pouquinho agitada agora. Tem jeito de alguém ler? Ela está fazendo som bem alto, acho que vai atrapalhar. Tá? Pode ser, Soraya? Você? Claro. Então tá bom. Aí. Eu confesso para vocês que eu só entendi essa passagem hoje, depois que eu li esse monte de coisa. Vamos ver se a gente entende de onde. Vamos lá. Filhos e servos. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Jesus. João, capítulo 8, versículo 35. Na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação a Deus. O trabalho ativo e incessante, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão aos desígnios divinos, constituíram traços fundamentais de suas lições na Terra. Muitos homens, notáveis pela bondade, pelo caráter adamantino, sacerdotes dignos e crentes sinceros, poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa. Convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. E os servos? Esses, muita vez, experimentam modificações, nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Mas não é a terra igualmente uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Aí palpita a essência da lição. O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o pai. Os primeiros servindo a Deus e a si mesmos, porque, como servidores, aguardam remuneração, podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, 28ª edição, Brasília, FEB 2009. E aí, Soraya? Só o silêncio? Não, essa passagem é muito bonita, né? Essa reflexão, porque realmente o servo é alguém que ele está ali pelas circunstâncias, né? Então, normalmente isso está atrelado a algum interesse. E o filho é aquele que não se desconecta, né? Ele é para sempre, né? É alguém que tem uma ligação que não se desfaz, né? Por conta de interesses outros, né? Então, ele se sustenta ali, apesar de todas as demandas que possam vir, né? Ou seja, pode acontecer o que for, você continua sendo filho, né? O servo, ele pode, em um dado momento, né, se ele se sentir desagradado, ou não estiver correspondendo, ele não está mais ali, ele pode ser substituído, inclusive, né? Um filho, não, você não substitui um filho, né? Então, é algo, ele faz um convite a ser filho, né? Alguém que seja continuidade, né? É isso. Que Jesus é um modelo e guia, porque ele é o filho. Vocês estão ouvindo ou não?
Não estou muito bem. Hernani, está cortando. Tá Será que se cortando. você desligar o vídeo, não sei, às vezes melhora a conexão. Foi depois que eu entrei a segunda vez. Tá. Bom, tá bom, vai cara que eu vou sair novamente. Tá bom. Eu vejo, assim, porque ultimamente eu tenho procurado achar aonde que eu pus, que é bem condicionado, né, na cabeça, né? Ô, Tony, talvez o Hernani peça para aceitar aí, tá bom? Daí você dá uma olhadinha para ver se ele não vai pedir aí, tá, Tony? Mas a gente tem alguns conceitos, algumas palavras que a gente colocou tanta solenidade nelas que a gente perde o sentido de profundidade e lição que ela tem para nós, né? Então, quando falar Jesus é o Filho de Deus, mas eu também sou filho de Deus, ou eu também posso ser um filho de Deus, encerra tudo isso, né? E eu penso assim, às vezes, Jesus é modelo e guia. Nessa solenidade, ele está lá longe, né? Bem lá longe. Mas ele mostra que se a gente se entregar para a execução das leis divinas sem rebeldia, a gente vai ser muito mais feliz. Ele dá um tom da felicidade que ele experimenta, do poder e do livre-arbítrio que ele experimenta, do amor que ele experimenta. E a gente aqui na intoxicação do mundo materialista, raso, a gente deixa de enxergar que aquilo que a gente está com sede de viver hoje, que é a felicidade, que é a ausência de angústias, a ausência de dor, nós só vamos alcançar verdadeiramente se a gente se deixar levar pelo processo evolutivo, né? E o processo evolutivo passa por a gente aprender a aplicar as leis divinas, porque elas já estão gravadas na nossa consciência. E a gente aprender a ser obediente aos desígnios de Deus, confiar, né? Confiar. E não se entregar mais à cortina de fumaça que faz a gente achar que isso é só um dogma, é só uma questão de religião, que a sociedade quis se desprender por uma opressão que surgiu através disso, né? Então, quando fala, eu achei muito bonito a hora que ele fala assim, para você ser filho e deixar de ser servo. Mas não é porque você está sendo excluído. É você que está querendo ser servo. Você pode ser filho a qualquer momento, né? Você pode se posicionar como filho a qualquer momento. Como? Por vontade própria, querer fazer a vontade de Deus, estar alinhado, né, com essa vontade. Ainda que você não consiga entender aonde essa vontade vai te levar, pelo menos a gente já tem condições de saber que ela é o melhor para nós, por agora. Porque já já nós vamos entender. Às vezes eu não entendo agora, mas já já nós vamos entender. Então, ser obediente, se entregar aos desígnios divinos, ter resignação, né? Fazer as escolhas à luz dessa moralidade, pensando principalmente na vida depois da morte, não agora. São as coisas que a gente tem que optar para passar a ser filho. Mas não é porque Deus assim fala assim também, não. Você não é meu filho enquanto você não fizer tudo isso. Ele não se coloca desse jeito, né? É que a gente não experimenta. O amor dele está aí disponível o tempo inteiro. Só que a gente não consegue experimentar esse amor porque a gente se isola dele, a gente se fecha. Quando a gente se abre e entende de profundidade tudo isso, aí a gente vai lá e ocupa o nosso lugar de filho, né? Mas não é Deus que deixa, é a gente que vai, né? É porque está lá disponível o tempo inteiro, né? Essa posição.
Eu achei muito lindo isso daí, eu não tinha caído essa ficha, assim, ficava meio solene o negócio para mim, essa passagem. E para a gente fazer a pregação, né, que a gente estudou hoje bem a essa luz, né, a questão, a gente tem que ocupar nosso lugar de filho, que aí a gente consegue conectar com o Pai, aí a nossa pregação fica bem legal, né, fica bem potente, né. No último capítulo do Pensamento e Vida, o Emmanuel vai falar sobre isso, sobre essa herdeiro. Nós somos herdeiros de Deus, né? Tem a nossa paternidade. Porém, muitos de nós não se sentem herdeiro e não desfrutam dessa paternidade, né? Porque qual a herança, né, que nós temos de Deus? É o amor, né? Esse amor. E muitos de nós nos afastamos, né, dessa herança divina e viramos as costas para tudo isso, né? E eu achei interessante que eu estava vendo o estudo do Gênesis, aí comenta o povo hebreu assim, a questão não é só o afastamento que você tem da lei de Deus e virar as costas, né, para o Pai. O mais grave é você não fazer, você não tomar posse de tudo isso e não ser participativo dentro da obra de Deus. Pois o nosso papel é isso, né? O próprio Evangelho fala, né? Qual que é o motivo da encarnação? É nós sermos colaboradores dentro dessa obra divina. Porque muitos de nós nos afastamos, aí, né, é uma opção, é o livre-arbítrio. Mas quando você deixa de ser participativo dentro da obra, aí que consequência que a gente tem disso, né? É muito difícil, porque a gente não vai estar sendo colaborador da obra de Deus, né? Porque o nosso objetivo de estar aqui é isso, participar dessa obra divina, né? Ser um multiplicador dentro de todo esse contexto, dessa dinâmica da vida. É muito interessante a gente parar para pensar, né? Em tudo isso. Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Pai Celestial, obrigado, Senhor Jesus, querido mestre, irmão, de todas as horas. Muito obrigado por esse ano que começa, que a gente retoma o nosso NEP, esse grupo de corações que vem se unindo a cada domingo, esse reencontro que a gente faz em torno das suas lições imorredoras. Nós agradecemos, Senhor, por estarmos aqui com saúde, por estarmos aqui cheios de bom ânimo, de boa vontade. Nós sabemos que o nosso coração ainda é muito endurecido e começamos a enxergar o quanto nos falta, Jesus, para desenvolver a verdadeira bondade que o Senhor nos exemplificou. Nós queremos renovar o nosso compromisso, pedindo que o Senhor abençoe a nossa iniciativa de estar aqui. Pedindo que o Senhor nos ajude a suplantar quaisquer obstáculos que apareçam, quaisquer convites que tentem nos distanciar de Ti, nos distanciar uns dos outros, para que esse ano seja profícuo, seja uma plantação generosa na terra do nosso coração, que nós possamos fazer dos nossos lares, dos nossos corações a sua casa, e que nós possamos espalhar sementes e luz
aonde nós estivermos, como suas sentinelas de amor, trazendo paz para este mundo e para nossas vidas. Esteja conosco, querido Mestre, que assim seja.